lá, pessoal. Agora a gente vai fazer aí a cinética de desintegração. Uma coisa é certa. O comportamento radioativo dos radioisótopos, né, nos seus decaimentos naturais, nas suas desintegrações atômicas, eles sempre ocorrem de mesma maneira, né? Você vai ter uma variação em relação ao tipo de radioisótopo e aí para a da aplicabilidade dele, porém a análise é mais ou menos a mesma. Por exemplo, se a gente pegar uma amostra inicial aqui, ó, uma amostra inicial, e essa amostra inicial a gente colocar 16 pontos nela aqui, né? Esses 16 pontos vão corresponder à atividade radioativa 100% do material. Quando eu deixar transpassar, né, um mesmo período de tempo, ou seja, se eu deixar passar um tempo aqui, e este tempo for para quando eu tiver apenas metade dos pontos ainda ativos, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pontos ativos. Significa que eu cheguei na metade, né? Significa aqui que eu cheguei na metade da radiação ativa. E esse tempo transpassado para chegar na metade é um tempo que vai acabar se repetindo em relação quando eu for, né, quando eu for analisar a partir do 8. Se eu tenho 8 pontos radioativos ainda que vão sofrer desintegração, aqui no final apenas 4 desses 8 pontos ainda estão ativos, né? Transcorrido exatamente o mesmo tempo. Então isso é uma característica que acontece para qualquer tipo de amostra. Então aqui nós temos uma amostra que é 1/4 da amostra inicial. Agora, se eu deixar transpassar de novo, novamente, o mesmo tempo, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui, né? Se aqui eu tenho 4 pontos ainda de atividade radioativa, passando esse tempo, vão existir apenas 2 pontos de atividade radioativa. Ou seja, aqui a massa vai ser 1/8 da massa inicial. E o tempo transcorrido? O tempo transcorrido sempre vai ser o mesmo, que a gente chama de quê? T meio. O que seria esse tempo? Esse T meio? Esse T meio, ele é exatamente essa definição que está aqui em cima. Ele é o tempo de meia-vida, que é o tempo necessário para desintegrar metade da amostra. Então, quando eu faço essa análise, observando ela desintegrando pela metade, isso me dá o tempo de emissão daquele radioisótopo. Existem radioisótopos com tempo de meia-vida muito longo e existem radioisótopos com tempo de meia-vida curtos. Se a gente for mostrar uma análise matemática daquilo ali, eu posso colocar para você o seguinte. Pensa comigo aqui, ó. Se eu tenho um material que apresenta 100% de radiação, né? Quando transpassar um período de meia-vida, ele vai estar apresentando 50% da radiação. Quando transpassar outro período de meia-vida, ele vai estar apresentando 25% da radiação. Então, nós temos transpassados aqui 2 tempos de meia-vida. Então, 2 períodos de meia-vida, né? Que eu posso calcular como N, esses azulzinhos, que são os períodos de meia-vida. Só que se eu for colocar como linha de tempo, se eu colocar aqui como linha de tempo, o que vai acontecer? Esse tempo aqui vai ser o 0 e esse tempo aqui vai estar marcando, por exemplo, se a gente tiver o carbono 14, que serve para datação aí de fósseis.
ele vai estar marcando para a gente aqui 5.600 anos. Como eu tenho 25% da amostra inicial, eu tenho aqui em torno de 11.200 anos. Então aí, de um fóssil encontrado de um animal. Ok? Então, o que acontece? Eu tenho o tempo, né? Aqui eu tenho o N, que é o número, que é o período, a quantidade de períodos que está passando. E aqui eu tenho o tempo real. Ok? Se eu pegar um número, né? Se eu pegar o tempo real, e aqui eu obtive o tempo de meia-vida, tá vendo? Qual é o tempo de meia-vida? 5.200 anos. Pode ver que nós temos um intervalo aqui, ó, sempre um intervalo de 5.200 anos, ou 5.600 anos. 5.600 anos, depois de novo 5.600 anos. Então eu posso dizer que o tempo de minha vida, né? Aqui, ó, era 0. Aqui passou 1 t meio e aqui passou 2 t meios, né? 1 decaimento, 2 decaimentos. Então, eu tenho aqui que o número de decaimentos vezes o tempo de minha vida vai dar pra gente um intervalo de tempo. Então, o tempo de minha vida é 5.600 anos, então 2 vezes 5.600 anos dá 11.200 anos. Esse jeitinho aqui que eu estou mostrando para vocês, ele dá para ficar uma formuleta. Qual formuleta? Assim, ó. A massa final é igual à massa inicial dividido sobre 2 elevado a n, onde n é igual o tempo real dividido pelo tempo de meia-vida. Ok? Então, o tempo real me dá o tempo de meia-vida. E se eu pegar o número de decaimentos vezes o tempo de minha vida, me dá o tempo real, que é o que mostrou nessas linhazinhas aí. Então, essas formuletas que nós temos, elas trabalham para a gente a parte matemática do decaimento. Sendo que elas têm, né? Aqui, o que é esse aqui? A amostra final, amostra final, amostra inicial, número de decaimentos, tempo real, né? Tempo real é tempo transcorrido, tá? Vou colocar só tempo. Tempo. E esse aqui, meia-vida. Então tá aí os conceitozinhos matemáticos na análise matemática dessa parte da cinética de desintegração. Nós podemos também colocar a análise gráfica, que é transportar esses dados, né, que são dados de exercícios ou dados de análise, para um gráfico. Quais os dados de análise? Nós temos aqui, ó, 100% da amostra, ou a massa inicial, né? Quando transpassar um período de minha vida, a amostra vai estar em 50% da inicial. Quando a gente transpassar 2 períodos de minha vida, ela vai estar em 25% da inicial. Quando nós transpassarmos 3 tempos de minha vida, ela vai estar em 12,5% da inicial. Se nós marcarmos no gráfico esses pontos, então 0 está aqui, metade da amostra em relação ao tempo inicial está aqui, depois a metade da amostra em relação ao tempo inicial está aqui, né?
e a U metade da metade da metade. E se nós unirmos esses pontos, nós vamos ter aí uma retinha, uma parábola de decaimento exponencial, né? Onde cai metade, metade, conforme passa o período de minha vida. E aí a gente pode colocar alguns exemplos. Por exemplo, o polônio, que é um elemento que tem a vida bem curtinha, né? Ele tem uma atividade radiativa muito curta. Por exemplo, ele é 3, 6, 9 minutos. Ou seja, essa desintegração da massa dele acontece muito rápido. Já o iodo 137, que é usado para exame da tireoide, nós temos que o tempo de minha vida dele é de 8, 16, 24 dias. Então tá aqui, ó. Como é que eu sei que esse daqui corresponde ao tempo de minha vida? Como é que eu sei que exatamente esse aqui é o tempo de minha vida? Porque foi o tempo que eu marquei para conhecer metade da desintegração da amostra. Eu poderia fazer esse tempo em qualquer espaço do gráfico que ele vai me dar sempre o T meio. E o urânio 278, que é o urânio que a gente encontra aí nos minérios, a gente pode enriquecer com 235, ele tem 4,5, 9 e 13,5. Rápido, né, gente? Bilhões de anos. Então, é bem lenta a desintegração do urânio. Então, essa parte aí é a parte que trabalha para a gente com as cinéticas das emissões radioativas. Então, uma análise de entendimento com o conceito, uma análise matemática e a análise gráfica, que são análises que podem vir aparecer para vocês aí no decorrer da vida acadêmica. Vamos lá, galera. Então vamos falar mais um pouquinho aí da radioatividade. Dois processos básicos que a gente tem que acontece para a gente aproveitar tanto as radiações como a energia, né? Colocar um processo de fissão, que é o do iodo, né? Iodo 137, 53, ele vira xenônio 137, 54 e nós temos uma beta emissão, né? Ou seja, o número atômico aumenta 1, a gente tem uma beta emissão. Essa radiação beta pode ser aproveitada para fazer diagnóstico de tireoide, para ver se a pessoa tem um hipor ou hipertireoidismo. Então aqui, ó, como exemplo aqui, ó, uma tireoide normal, a imagem que foi detectada da radiação beta, e um hipertireoidismo. Tá vendo? A diferença entre as duas imagens, como aqui é uma imagem com menos brilho aqui mais brilho, só que essa imagem foi montada através da radiação beta, né, que veio do iodo que foi injetado anteriormente no paciente. Uma outra que a gente pode colocar aqui, agora já é uma série um pouquinho maior. A gente pode pegar aqui, ó, urânio 235 e fazer ele vir, né, cair para tório. Tório 231. O tório decai para pactácio 231. O pactácio cai para actinídeo 227, né? Então estou montando uma série de decaimento do urânio aí, ó. Aí eu posso vir para o frâncio 223. Do frâncio eu posso vir para o rádio 223 e eu posso seguir essa série até chegar no mear dela, onde chega num elemento estável, tipo polônio 211, e aí cai para chumbo 206. Então tá aí. Nós temos uma série de decaimento que foi de um cara que é radioativo até o estável. Só que essa série é longa, então ela demora tempo para chegar ao final na estabilidade.
uma utilização do urânio 235, ele é um cara que é bastante físsil, você pode quebrar ele com bastante facilidade. Mas essas que a gente está colocando aqui são emissões naturais. Professor, e onde está a alfa beta na série aí? Olha, toda vez que o número atômico, toda vez que a massa diminuir em 4, tem uma saída aqui, ó. Aqui tem uma saída de alfa. Manteve o número, não é isso? Então, saída de quem? De beta. Diminuiu em 4, certo? De 31 para 27. Então, aqui teve uma saída de alfa. Diminuiu em 4. Então, aqui também teve uma saída de quê? De alfa. Aqui manteve, certo? Então, teve uma saída de quem? De beta. Aqui manteve, né? Diminuiu em 4, não é isso? Então, aqui tem uma saída de quem? De alfa. Um jeito rapidinho da gente analisar esses decaimentos aí. A gente pode olhar pelo número atômico, tipo 92 vindo para 90. Aí aqui vem para 91. 91 vem para 89. 89 vem para 87. A 87 vem para 88. Como é que você sabe que é 87, professor? 9 menos 2, 87. Que a alfa é sempre 4 e 2. Então temos aí, ó, várias fissões. Só que essas aqui são fissões naturais. O chumbo aqui, 82. E o polônio aqui, 84. Então essas aqui são várias fissões. São fissões naturais, são lentas, elas demoram um certo período de tempo para ocorrer. Agora nós temos as fissões naturais. Natural. A gente tem várias aplicações aí. Agora uma fissão danada, que é a artificial. A fissão artificial, basicamente, a gente pode pegar um bom exemplo que são as das usinas nucleares, que tem uma reação muito violenta que libera muita radiação gama. E aí a gente absorve essa radiação no reator e converte ela numa radiação térmica para fazer uma turbina poder girar com a pressão de um vapor de água, né? Então o resumo que eu falei aí é o resumo relacionado ao urânio, à fissão do urânio. Esse mesmo urânio, só que agora é o seguinte, 235. Ele vai ser bombardeado com um nêutron. Quando ele é bombardeado com esse nêutron, ele explode. E aí ele vai explodir em duas séries aqui. Duas séries não, vou colocar só uma série. Ele vai explodir pra gente em bário 140, 56 mais criptônio 93, 36. Se a gente fizer a sominha, vai ficar faltando 3, ó, para dar 92, né? Ó, 5 mais 3, 8, 12, 92. Certinho. Agora, 140 mais 93 dá 232. Tá faltando 3 nêutrons. Né? Não, 233. Com esse nêutron aqui, com 236. Então, vai ter a emissão de 3 nêutrons. Professor, por que você está escrevendo os nêutrons assim separados? É para te mostrar que esses 3 nêutrons da explosão saem com alta velocidade, podem vir encontrar outros urânios 235, e aí você ter novamente mais uma explosão de cada um. Essas explosões gerarem elementos diversos, tipo bromo 90, 35, lantânio 145, 57. Né? Uma sequência que a gente pode repetir a mesma sequência ali, ó. Bário 140,
56 com criptônio 93, 36, mesma coisa. Bário 140, 56 e criptônio 93, 36. O importante não vai ser esses carinhas aqui. Esses carinhas aqui são os carinhas que surgiram da quebra do urânio. O importante vai ser que cada quebra dessa gerou mais uma vez 3 nêutrons. E esses 3 nêutrons vão gerar mais 3 nêutrons e esse negócio vai acontecer uma relação que a gente chama relação de... Eu chamo, né? Eu falo que é reação de fofoca. Como assim reação de fofoca? Eu solto assim, professor Cleiton é homossexual para uma pessoa. Aí uma pessoa conta para 3, que conta para 9, que conta para 27 e daqui a pouco a internet inteira sabe que o professor Cleiton é homossexual. Enfim, é a fofoca, né? Ela espalha em exponencial. O grande lance é que toda vez que explode nêutron, tem emissão de radiação o quê? Tem a saída de radiação gama. Então, gente, olha só. A primeira foi 3. A segunda já vai estar sendo 9. E esse negócio é muito rápido. Então, toda essa energia está sendo convertida aí. Essa sequência nós chamamos de reação em cadeia. Para a gente matar a reação em cadeia, basta a gente tirar os nêutrons da jogada. Só que isso aqui são fissões o quê? Artificiais, e essas aqui são fissões o quê? Naturais. Vou aproveitar o cantinho aqui e colocar fusão. O que é o processo de fusão nuclear? É quando a gente junta os núcleos, né? Você junta 2 núcleos de forma a formar um novo átomo. Isso acontece muito no Sol. O Sol é o nosso mega exemplo aí. Então, a fusão do Sol, e aí libera, né? Não precisa nem falar, o Sol, né? Libera muita energia. Você pega o hidrogênio, né? Vou pegar aqui, ó, hidrogênio, um trítio com um hidrogênio deutério, e aí forma o hélio, né? No Sol, isso aqui consegue facilmente formar um hélio. O hélio que é 2. Mas muito o quê? Energia. Certo? Na Terra a gente não consegue fazer porque é muita energia para poder juntar os núcleos. Então, fissão, quebra de núcleos, fusão, junção de núcleos. Né? A fusão já são coisas que a gente não controla tão bem. As fissões em cadeia é a mesma do reator nuclear, é a mesma para uma bomba nuclear. Ok? Então, tá aí fissão e fusão para vocês.